Beleza natural é a melhor de todas. Um pouquinho falta aqui, mas vamos lá. Então vamos lá, Vamos iniciar. Olá, bom dia, pessoal que está chegando aí na nossa transmissão agora. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Vamos aí iniciar a nossa sessão 3, nossa terceira sessão dessa primeira mostra, né, de podcasts universitários e faz parte da programação do NBcast, esse evento que tem sido uma delícia de participar, né? E aqui a gente recebe também estudantes e professores que participaram da construção, né, desses podcasts que estão na mostra, que estão nessa sessão Paisagem Sonora e Pandemia. Então, agradeço a participação de todos. É muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. E também gostaria de dar as boas-vindas ao nosso segundo mediador, o Vitor Arias, que é estudante, né, de radiojornalismo na Universidade Federal do Mato Grosso. Seja muito bem-vindo. Vou deixar aí para você também falar algumas palavras já. Também agradeço a nossa equipe que está aqui nos bastidores, Milena Marra. Muito obrigado por estar fazendo essa mediação junto com a gente, junto com toda a equipe, né, que está aí por trás desse evento. Em especial, agradeço ao professor Elton por ter feito esse convite e ter dado tanto esforço, né, feito tanto esforço para esse evento sair da maneira como está saindo, porque está incrível, tá? Então, Vitor, dá umas palavrinhas e, por favor, já peço para você introduzir o nosso primeiro convidado da mostra. Vitor, você está mudo. Está mudo. Perdão, gente, o meu computador ele resolveu reiniciar 1 minuto atrás e agora tá tudo meio que voltando, mas como todos dizem em live, são os desafios da pandemia. Bom dia a todos que estão aqui com a gente também no YouTube, já acompanhando. Queria começar agradecendo, já tem mensagem aí do professor Luan também, participando aqui, da Carla, se eu estou lendo bem. Muito obrigado, primeiro eu queria agradecer pelo convite do Elton, que fez questão de eu participar. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, obrigado pelo João também, que ajudou muito, me ajudou muito também a estar aqui, por mais que seja uma live, né? Mas insistiu, conversou comigo e super prontamente esteve sempre me respondendo. Então, muito obrigado mesmo ao UNB por receber também estudantes de fora, por receber gente de todo o país apresentando, participando, enfim. Muito obrigado mesmo ao UNB, ao professor Elton e ao João pela sessão. A gente começa, então, com a professora doutora Norma Meirelles, do podcast Saúde em Comunidade, ela que trouxe para a gente hoje, vai contar um pouquinho do episódio Crianças no Isolamento Social. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Eu também a Thalita França está aqui comigo, né? Vai também falar dessa experiência. Mas antes disso, eu gostaria de parabenizar o Elton e toda a equipe que está fazendo esse evento bem bacana, muito interessante, e eu fico muito feliz de estar aqui participando também. Então,
parabéns ao Elton, a todos vocês que estão aqui também, o João, o Vitor, todo mundo que está dividindo esse momento aqui, e também meu agradecimento por estar fazendo parte com o Saúde em Comunidades, o podcast Saúde em Comunidades, desta mostra no NBcast. Então, o Saúde em Comunidades, ele começou no ano passado, dentro do contexto da pandemia, unindo 2 projetos, né? O Saúde em Comunidades, enfim, que tem um nome maior, eu nunca consigo me lembrar do nome dele por completo, mas depois eu falo aqui, e o projeto da Web Rádio Porto do Capim, né? A Thalita era monitora, aliás, bolsista do projeto, e ainda tivemos a participação da Heloísa Araújo e o Luiz França. Então, a equipe que fazia o podcast, que esse ano também passa a interagir, passa a ter o trabalho de mais um projeto de extensão, que é o projeto coordenado pela professora Patrícia Monteiro, o Espaço Experimental. Então, assim, fizemos 2 temporadas no ano passado, e com crianças na quarentena, a Thalita fazendo parte da equipe. Então, a gente teve essa produção toda deslocada, que antes tínhamos em estúdio, então deslocada, fazendo tudo de casa, né? Os processos, as gravações, as pautas, reuniões, tudo feito em casa, tudo remotamente. Então, eu vou passar para a Thalita, para que ela fale dessa experiência, eu vou voltar lá no finalzinho, mas, enfim, a gente vai conversando aqui. Thalita. Bom dia, gente. O Saúde em Comunidades, como a professora Norma falou, ele era essa parceria com promoção da saúde em comunidades, com ênfase na estratégia de saúde da família. É um nome um pouquinho grande, mas, basicamente, as pautas do podcast, elas vieram da demanda da Unidade de Saúde da Família da comunidade do Timbó, que era onde esse projeto do nome gigante, mais abreviado para Saúde em Comunidades, atuava. Então, sempre que a gente tinha reunião com eles, geralmente era quinzenalmente, a gente conversava com eles, perguntava as demandas que o pessoal da comunidade do Timbó, que é aqui em João Pessoa, estava precisando, né? O que eles estavam falando, que eles estavam com dificuldade. Então, todos os 10 episódios do Saúde em Comunidades, os 6 episódios da primeira temporada e os 4 da segunda temporada, foram pautados pela comunidade do Timbó. O Crianças na Quarentena, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, ele também surgiu por uma integrante do grupo, a Heloísa Araújo, que tinha uma familiar que estava com uma criança pequena em casa e não estava sabendo o que fazer com essa criança, porque ele estava muito inquieto, estava triste, porque não podia encontrar os amigos, não podia ir para a escola, foi tirado dele tudo o que fazia ele feliz, vamos falar assim. Então, a gente pensou, por que não fazer um episódio sobre isso? Levamos esse tema para a reunião e a professora Norma aprovou, junto com a professora Aparecida, que é a coordenadora do outro projeto, então decidimos executar. Mas, no Crianças na Quarentena, a gente queria mesmo passar essas informações de como ter esse relacionamento com seu filho, com seu primo, ou com qualquer criança que convivesse perto de você durante esse período de quarentena, para que fosse um momento proveitoso para você e para a criança, porque apesar das condições que a gente estava vivendo na época, né, um vírus, quando lançou Saúde em Comunidades, o coronavírus não era, a gente ainda não tinha tanto conhecimento sobre ele, os números de mortes estavam aumentando cada dia mais, então estava uma situação muito tensa, e o Crianças na Quarentena, assim como todo podcast de Saúde em Comunidades, foi para dar uma ajuda, um alívio, dicas de como passar por esse processo. Professora Norma, a senhora quer acrescentar alguma coisa sobre esse episódio? Olha só, o Saúde em Comunidades, a questão assim, das crianças, a gente estava trabalhando, depois de um determinado tempo, se não me engano, do 2º ou 3º episódio, a gente passou a acrescentar no início de cada episódio um diálogo dramatizado, né? Então a gente começou sem um diálogo, depois a gente, pensando nessa produção, né, a gente resolveu, achou que ficaria interessante acrescentar um diálogo. Nesse episódio,
especificamente, ele foi um pouco diferente, ele não entrou com esse nosso diálogo dramatizado, mas ele começa com depoimentos, trechos de depoimentos dos pais que participam do episódio. E aí a gente também utilizou, na equipe, achou interessante utilizar o próprio sons que a gente escuta quando envia áudio no WhatsApp. Então, começa de uma maneira diferente. Então, o WhatsApp passa a ser esse que a gente utiliza também para pegar áudios da produção. Então, ele começa de uma maneira diferente, com esses áudios, com o depoimento dos pais. E também uma outra coisa que foi utilizada nesse episódio foi um cantarolar de uma criança. Ele aparece em alguns momentos. Então, ali é um áudio que foi captado por um pai que permitiu que a gente utilizasse esses áudios para essa passagem. Então, ali também as crianças aparecendo de uma maneira, digamos assim, sutil, mas criando em momentos de intervalo e até um pouco mais de leveza. Então, essa parte também da questão da paisagem sonora dentro do episódio, o que a gente escuta, o que a equipe achou interessante utilizar de maneira diferente nesse episódio. A gente, falando sobre esse diálogo no início, né, dos episódios, a gente tentou contextualizar para deixar o mais natural possível, como se realmente, no caso do episódio das crianças, pais estivessem trocando essas mensagens no WhatsApp falando sobre como estavam os seus filhos nesse processo de quarentena. Então, por isso, esse som de WhatsApp, inclusive em um dos áudios tem a filha de uma dos entrevistados falando no fundo, mostrando mesmo como funciona esse dia a dia, e nos outros episódios dá essa contextualização para não cair logo de paraquedas no tema. Eram como se duas pessoas estivessem conversando e no final do diálogo surgiu um questionamento. E esse questionamento era o que a gente trabalhava durante todo o episódio. Em relação... Sim, diga, Thalita. Pode falar, professor. Em relação aos impactos, né, assim, passando um pouquinho da produção para a questão dos impactos da produção, a gente não tem tanto como mensurar, né, em números esses impactos em relação à audiência, mas a gente tinha, vejo por dois ângulos a questão do impacto. O impacto na própria equipe mesmo de produção, né, equipe de extensionistas, alguns que ainda não tinham trabalhado com podcast, enfim, feito disciplinas específicas em áudio, e também o impacto na sociedade, na comunidade que a gente estava trabalhando. Então, nós somos pautados nesse projeto pela comunidade. Então, assim, essa interação pelo grupo do WhatsApp e a questão do ouvir, né, o sentido da audição que ficou mais aguçado, né? Então, essa demanda sensorial, né, o ouvir mais aguçado da comunidade e da comunidade também discente, da comunidade acadêmica. A professora Maria Aparecida Bezerra, também do projeto Saúde em Comunidade, com ênfase, né, na saúde da família, ela também foi levar o projeto para outras universidades, também foi exibido na web rádio Carrapato, né, pelo contato da professora Aparecida. Então, a gente acaba também não tendo a dimensão real desse impacto que a gente pode causar. Então, isso acho que o nosso tempo já está esgotando aqui um pouco, mas dessa maneira que eu vejo que a gente pode pensar um pouco nos impactos, sem ainda esses números, sem esses dados concretos de um retorno, de uma audiência. Só mais um tempinho rapidinho para eu só falar uma coisa que a professora Norma falou agora, né? Que a maioria de nós, a gente não tinha tido contato ainda com o áudio e com o podcast em si, né? Então foi uma grande dificuldade para a gente, mas também foi um grande aprendizado, porque tudo que a gente não sabia, que a gente aprendeu, naquele momento, foi
muito importante para o nosso crescimento, tanto pessoal como de aluno mesmo. E um dos maiores aprendizados que eu acho que reforçou ainda mais para mim e para toda a equipe, eu estava conversando com eles ontem, foi uma coisa que foi comum para nós três, para mim, para a Heloísa e para Luiz, é que é a importância da informação e do conhecimento, que é aquela velha frase, conhecimento é poder. E realmente isso acontece. E ter usado a nossa voz e a Web Rádio e o Saúde em Comunidades para poder disseminar uma informação que, por mais que ela seja simples para a gente, para outra pessoa que não tem acesso à academia ou então tem uma escolaridade mais baixa ou não tem muito conhecimento com a área de saúde, poder transmitir isso para ela foi muito importante, além de que a gente pôde combater, de certa forma, as fake news, porque tem um episódio, por exemplo, que é o primeiro da automedicação. Muitas pessoas estavam recebendo muitas notícias falsas por WhatsApp, de tipo, tome remédio tal, que você não vai pegar Covid, então que você vai ficar curado da doença instantaneamente. Então, o Saúde em Comunidades, ele também teve esse papel de combate às fake news. Eu acho que o nosso tempo esgotou, mas obrigada. Eu agradeço, gente, a apresentação. Muito obrigado. Eu acho que é um bom pontapé inicial, né, na nossa sessão. E eu peço aí para quem tiver perguntas, pessoal, encaminhar aí, né, nos comentários do YouTube, que é assim, em algum momento, assim que a gente terminar as apresentações, a gente vai responder todas elas, tá bom? Bom, agora dando sequência aqui na nossa sessão, eu vou chamar a Vitória. Vitória. A Vitória está entrando agora. Ainda bem que Oi, eu não apareci Vitória. bebendo água. Não, tudo certo. Vitória que vai falar da radionovela Literatura nas Ondas do Rádio, do episódio O Alto da Compadecida, episódio 1, O Capitão Covid está vindo. Vitória, você tem 15 minutos, fique à vontade. Obrigada. Vitor, tu pode colocar, por favor, para mim a apresentação? Bom dia, gente. Meu nome é Vitória Mello e eu sou estudante do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, Campus Agreste, que fica na cidade de Caruaru, no Agreste pernambucano. E eu faço parte do projeto de extensão Radionovela, Literatura nas Ondas do Rádio, que surgiu em algumas disciplinas do nosso curso. E depois se transformou em um projeto de extensão para a gente dar continuidade aos nossos projetos. E aí, na pandemia, a gente acabou se deparando com estar isolado, estar todo mundo longe um do outro, e a gente não sabia muito bem como dar continuidade ao nosso projeto, até porque a gente sempre gravava as falas, gravava tudo que a gente precisava em estúdio, e a gente não sabia muito bem como fazer isso de casa e ainda assim conseguir manter uma qualidade. Pode passar, por favor. Essa é a logo do nosso projeto. A gente tem uma equipe da radionovela, que é uma equipe pequena, que a gente se desenrola para tentar dar conta das nossas demandas. Pode passar para o de equipe. O próximo. Isso. Volta. Então, a nossa equipe, ela está dividida em quem faz o roteiro, quem faz a direção. A direção, no caso, é pegar os radioatores, mandar as falas para eles, e quando eles retornam a gente com os áudios, que eu vou explicar mais para frente como é esse processo, é informar, olha, nessa fala eu quero que você coloque mais emoção, nessa fala eu quero que você coloque mais raiva, nessa fala eu quero que você esteja mais triste, chore um pouco. Enfim, é esse processo meio que uma direção mesmo, direcionar os radiatores para eles conseguirem chegar ao personagem, a emoção que o personagem está pedindo naquela cena. Edição e sonoplastia, que é a parte que eu faço, que é o que eu mais vou me aprofundar aqui hoje, né, nesse tempo. E a gente tem o pessoal das redes sociais, do design e do site. E durante a pandemia a gente teve que se desenrolar, se desdobrar para fazer tudo dentro de casa. Nessa foto aí que eu cortei a minha cabeça porque eu tava feia nela, mas sou eu tava dentro do guarda-roupa, que é uma coisa que eu fazia bastante para conseguir gravar os áudios, conseguir gravar as falas, porque além da edição, eu também fiz um personagem nessa radionovela, da Compadecida, eu fazia a mulher do padeiro, Dona Dorinho,
e eu sempre gravava essas falas dentro do guarda-roupa. Aí eu coloquei ele aberto só para ilustrar, mas eu deixava fechado, eu me trancava dentro do guarda-roupa, me cobria com lençóis, com cobertores pesados, para eu conseguir abafar ao máximo o barulho da minha casa, o barulho da rua, o barulho do meu vizinho bêbado gritando coisas aleatórias, o barulho do carro do ovo, do carro da pamonha, da moça que passa na minha rua direto falando, olha a pamonha quentinha. Enfim, para tentar conseguir uma qualidade massa de áudio. Então a gente tinha que se desdobrar com o que a gente tinha em casa. A gente tinha que gravar com celular, tinha que gravar com o que tinha, editar com o computador. Eu editava com o meu próprio computador, que muitas vezes travava, várias e várias vezes. Então o processo que a gente teve durante a pandemia, ele foi um pouco mais lento, justamente pela falta de recursos, da gente estar usando os nossos próprios equipamentos, estar usando do que a gente tinha em casa. Pode passar. E no Alto da Compadecida, a ideia surgiu quando a nossa professora Giovana, ela é coordenadora do projeto, a gente é coordenado pela professora Giovana Mesquita e vice-coordenada pela professora Sheila Borges. Ela deu a ideia de, e se a gente pegasse a história do Alto da Compadecida, isso no comecinho da pandemia, no comecinho da quarentena, se a gente pegasse a história do Alto da Compadecida e colocasse o Covid nela, a gente pegaria uma história regional, uma história muito famosa que todo mundo conhece, porque todo mundo já assistiu, pelo menos o filme do Alto da Compadecida. E se não assistiu, está cometendo um crime, precisa assistir, que é um filme maravilhoso. É uma história maravilhosa, né, de Ariano Suassuna. E se a gente colocasse a Covid-19 nele, se a gente de alguma forma adaptasse a história para que a gente conseguisse tanto divertir as pessoas, tanto trazer um momento de risadas, de tranquilidade, e ao mesmo tempo estar conscientizando em relação aos cuidados com a Covid-19. Porque foi um momento de muito surto, né? A gente não sabia o que fazer, muita gente não sabia corretamente como se proteger. Então, a gente adicionou novos personagens na história, que eram o prefeito Teobaldo, que estava ali representando os políticos, e a gente fazia com o prefeito uma crítica social relacionada aos governantes que não assumem a responsabilidade que eles deveriam ter com a pandemia, não assumem a responsabilidade de estar informando o povo, de estar criando políticas públicas que façam um acolhimento da população e tragam informação para a população, para que a gente conseguisse se proteger. A gente trazia também o jornalista, e com ele a gente fazia uma crítica ali dentro da história relacionada às fake news, relacionada a procurar fontes seguras de informação para que a gente não acabasse caindo em mentiras, em falácias e tudo mais. E a gente transformou o Covid no Capitão Covid. A gente pegou o personagem do Capitão Severino de Aracaju e transformou ele no Capitão Covid. A gente personificou a doença em uma pessoa para que a gente tivesse uma interação maior entre os personagens. E assim a gente foi desenrolando a história. A gente fez pequenas adaptações, mas sem perder a essência do Alto da Compadecida. Pode passar. Então a gente vem para os recursos sonoros. Para tornar a história muito interativa, muito fazer quem estava escutando se sentir dentro daquela história, se sentir dentro daquele ambiente em que estava se passando a radionovela, a gente usava diversos recursos. E também para prender a atenção, né? A ideia é que a gente conseguisse prender a atenção das pessoas e fazer a gente se desligar um pouco de todo o medo, de todo o sentimento ruim que a gente estava tendo naquele momento. Então a gente usou efeitos sonoros, por exemplo, uma porta batendo, um murro na mesa, um livro pesado caindo. A gente usava um narrador que ia conduzindo a história para cada cenário, para cada cena, para cada personagem. A gente usou de falas dramatizadas, ou seja, os personagens, os radioatores, aliás, e radioatrizes, eles não liam texto falando tipo, ai, meu cachorrinho morreu. Não, era uma coisa mais, ai, meu cachorrinho morreu. Então a gente usava dessas falas dramatizadas, bem atuando mesmo, e também uma sonoplastia. Eu tentava colocar na edição, em cada cena, uma música, uma trilha de fundo que conduzisse com a emoção que aquela cena estava passando. Então essa é uma cena mais dinâmica, é uma cena mais engraçada, é uma cena mais triste, é uma cena de tensão.
E algumas músicas foram produzidas por um professor nosso lá do curso, que é o professor Gustavo, em parceria com outro aluno, que é o Matheus Tavares. Mas eu também peguei muitas músicas da biblioteca de áudio do YouTube e eu criei muitas músicas. Eu mixava músicas diferentes que eu tinha ali da biblioteca de áudio do YouTube para criar uma música nova que se encaixasse com aquilo que eu estava querendo. Eu me desdobrava muito nesse processo de edição, porque muitas vezes pediam recursos sonoros, efeitos sonoros, que eu não tinha ali na disposição na internet. Então, às vezes eu tinha que criar ou pedir para alguém gravar. Às vezes eu tava com muito barulho lá em casa, então eu mandava mensagem para algum amigo e dizia: amigo, por favor, grava aí o som de tu amassando um papel, grava aí o som de tu batendo numa porta de madeira. Ou então, quando eu conseguia fazer, colocava o celular lá para gravar e, batia um livro pesado numa mesa, ou gravava o som de eu caminhando, os meus passinhos, pá, 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 no chão. A gente ia sempre se desdobrando. Pode passar. E essas foram as etapas. A gente teve bastante desafio, mas também muito aprendizado durante todo o processo da radionovela. A gente adaptou o texto literário, né? Fez uma escalação do elenco, escalação do narrador. Tinha todo o processo da direção dos atores, que era um processo muito demorado, porque eram muitos radioatores, muitas radioatrizes. Então, tem que falar com cada um, corrigir as falas de cada um. E depois pegar os áudios de cada um, que a gente utilizou do WhatsApp para se comunicar e para enviar esses áudios. Então, Sara Rego, que foi a diretora, ela pegava todos esses áudios, organizava em ordem e colocava num drive para mim, para eu poder editar. Então, ela tinha um trabalho muito, muito pesado. E aí tem um planejamento da captação do áudio. A gente tanto pedia para os radiadores gravarem em locais mais silenciosos, ou então, quando eu estava vendo todo o roteiro, eu sempre ia marcando, aqui eu posso usar tal efeito sonoro, aqui eu posso usar tal música, porque o roteiro chegava para mim, para edição, com algumas sugestões de música, com algumas sugestões de, aqui é uma cena de tensão, quero uma música de tensão, aqui eu quero um barulho de uma porta batendo, mas eu acrescentava muita coisa, tinha muita essa liberdade criativa de acrescentar o que eu quisesse. E também a professora Giovana, quando ela fazia a revisão, ela muitas vezes me sugeria muita coisa. E aí vinha a produção dos efeitos sonoros, que eu não estava encontrando na internet, a escolha das músicas que eu ia usar durante aquele episódio, a gravação em si, e aí vinha a edição e a montagem. O processo de edição, que era feito por mim e por mim, a nossa equipe era bem pequenininha, né? Então, muitas vezes a gente tinha só Sara para fazer a direção, só Gabriel para fazer a adaptação e só eu para fazer a edição. Mas aí nas redes sociais a gente já tinha Vitória Lima, tinha Emily. Então a gente tentava muito se desdobrar. E eu fazia a edição de cada episódio durante 8 horas. Demorava 8 horas para cada episódio, que geralmente tinha por uma média de 10 minutos ficar pronto. Porque além de eu passar cerca de 2 horas só limpando os áudios, porque eu recebia áudios que não estavam sendo gravados em estúdio, né? Então, muitas vezes eu tinha som de fundo, eu tinha eco, eu tinha chiados, ruídos. Então, eu passava cerca de 2 horas só fazendo a limpeza desses áudios, só deixando eles audíveis, só deixando eles sonoramente tranquilos de se ouvir. E aí, depois, organizando em ordem, né, todos os áudios que Sara me repassava. E aí vinha a parte de colocar os efeitos sonoros, de colocar as músicas, de fazer uma transição de cada música, de encaixar cada efeito sonoro na parte que eu queria. Isso demanda muito teste, era muito fazer, ouvir. Não gostei. Fazer de novo, ouvir. Acho que poderia encaixar esse efeito um pouco antes. E era sempre isso, fazendo e ouvindo, fazendo e ouvindo. E aí, quando eu finalizava a primeira edição, que levava acho que cerca de 6 horas, eu enviava para as professoras Sheila Borges e Giovanna Mesquita, e as professoras me retornavam com uma lista de alterações para fazer. Nunca era uma lista pequena, tá? A professora Giovanna, ela é muito, muito detalhista, então ela mandava uma lista enorme. Eu ia lendo assim, parecia um TCC, brincadeira. Mas ela mandava uma lista bem grande com cada detalhezinho que eu poderia corrigir. E eu ia lá corrigindo. E quando ela mandava uma lista pequena, eu pensava, tem alguma coisa errada.
tem certeza que a senhora não quer escutar de novo? Porque a gente era um pouco perfeccionista. Como a gente já tinha essa dificuldade de não estar com os áudios em perfeita qualidade, a gente queria ser um pouco perfeccionista no que desse para fazer. Então a gente queria deixar cada coisinha que pudesse ajeitar bem legal, para que quem escutasse tivesse uma experiência muito massa, sabe? Pode passar. Então, nosso processo, inclusive, essas capas que vocês estão vendo aqui do lado, elas são as capas dos episódios, que elas eram desenhadas pela Emily, que ela é a nossa designer, e ela desenhava os personagens do Auto da Compadecida usando alguns traços faciais dos nossos radiadores. Por exemplo, nesse aí, ela desenhou a mulher do padeiro, Dona Dorinha, e ela usou os meus traços faciais. Ela usou o meu formato de rosto, meu formato de nariz, para colocar na personagem. Então, para cada capa, ela desenhava um personagem. Era um trabalho muito em conjunto, sabe? Muito amarradinho. E no nosso processo, a gente teve 14 radioatores e radioatrizes. A gente fez 9 episódios que variavam de 8 a 16 minutos de duração. E os nossos episódios eles foram lá entre maio e junho de 2020. Nossos episódios foram lá numa época em que a gente estava precisando muito se distrair, o que eu acho muito legal, porque o pessoal, para quem a gente mandava, nossos colegas, familiares e todo mundo para quem a gente divulgava, se sentia muito empolgado com a nossa história. O pessoal falava, nossa, não vejo a hora de sair o próximo episódio. Ai, tô muito legal, essa cena ficou muito legal, eu ri bastante. E isso dava muita energia pra gente, dava muito gás pra gente continuar trabalhando e trabalhando bem. Porque a gente sabia que a gente estava fazendo um bem para a comunidade. A gente não só estava usando da radionovela para passar informações sobre como se prevenir contra a Covid-19, mas a gente também estava proporcionando momentos de alívio e de uma tensão geral que todo mundo estava sentindo. E era muito legal saber que a gente estava conseguindo ter esse resultado com o nosso trabalho. Pode passar. E a nossa distribuição? A gente distribuiu a radionovela gratuitamente para rádios comunitárias, rádios educativas. A gente está em diversas plataformas de áudio, principalmente no Spotify. E a gente também distribuía pelo WhatsApp. Como a gente sabia que muita gente, principalmente o pessoal mais adulto, mais velho, mas assim, acima dos 35, 40 anos, 50 anos, 60 anos, enfim, nossos pais, nossos avós, como a gente sabia que o pessoal mais velho não ia querer clicar num link do Spotify para um aplicativo que eles nem tenham, nem sabem como funcionam, enfim, iam ficar bem perdidos provavelmente. Então a gente encaminhava pelo WhatsApp os nossos episódios. Então a gente, de certa forma, não tem nenhuma dimensão de para onde esses episódios viajaram, porque a gente saía encaminhando para as pessoas. E essas pessoas encaminhavam para outras pessoas, que podiam encaminhar para outras pessoas. Então, a gente tem uma dimensão de quantas pessoas escutaram a gente no Spotify, mas não temos uma dimensão de quanta gente escutou a gente no WhatsApp. Mas a gente espera que uma galera legal tenha conseguido escutar. A gente recebeu feedbacks muito massas durante todo o nosso processo. Pode passar. E eu queria agradecer por esse espaço para o NBcast, saudar aí o pessoal da Radionovela e da UFPE que está aqui assistindo, e convidar vocês a seguir a gente no Instagram, @radio.novela, dizer que o nosso processo da Radionovela é um processo que demanda muito trabalho, mas que a gente faz com muito amor, a gente faz com muito carinho, a gente faz para retornar para a comunidade o investimento que a gente recebe na universidade pública. E é isso, pessoal. Em breve a gente vai estar fazendo uma nova radionovela. Dessa vez não vai ser adaptada para os tempos de pandemia, mas a gente está adaptando para o formato de radionovela o livro O Cortiço. E em breve vocês vão estar vendo nas nossas redes sociais e nas plataformas de áudio. Muito obrigada por esse espaço, gente, e até a próxima. Muito obrigado você, Vitória. Quem ouviu os episódios sabe que temos aqui uma editora talentosa falando sobre edição de podcast também. Em seguida, a gente recebe aqui a Marie e o Lucas, que são da UNB, e vão falar do podcast Estação Ciência, em específico o episódio Corona Zap.
Desinformação mata. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom, fica aberto para vocês, então, apresentar e falar um pouco do podcast de vocês. Tá ótimo, obrigada. Bom dia, gente. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Como o Vitor falou, o nosso podcast, o nosso episódio é o Cronozap, né, do podcast Estação Ciência. O Estação Ciência é um projeto do Lab Áudio, que conta com parceria do NBcast e do Papo NBase. É um projeto que nasceu integrado à disciplina de RPRA, que é Roteiro, Realização e Produção em Áudio, que foi onde eu e o Lucas, e mais um colega nosso que não está aqui hoje, o Clayton, a gente fez o nosso episódio. O principal objetivo do podcast é a divulgação científica, né, que basicamente é democratizar o acesso ao conhecimento científico. E além do nosso episódio, que trata mais de temas da pandemia, da vacinação e vários problemas que envolvem esse contexto que a gente vive agora, eles têm vários outros episódios sobre vários outros temas, que é como economia, cinema, nutrição, enfim. Então, é uma coisa que eu recomendo bastante, se vocês quiserem dar uma olhada, porque é uma escuta muito boa e é um trabalho nosso, né, dos alunos. Então, dá uma força, sabe? Todos os episódios estão no Spotify e no site do Lab Áudio. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha. E agora que eu parei meu momento propaganda, eu vou passar para o Lucas para ele falar um pouco sobre o nosso processo de produção, que foi bem doido. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo espaço para a gente poder comentar sobre esse podcast que eu adorei ter feito, eu gosto muito dele, eu me sinto assim um pouco envolvido, né? E começar falando que, como a Marie já disse, ele foi feito durante a disciplina de RPRA, e foi feito primeiro um grupo de 3 pessoas, né? Eu, a Marie e o Clayton, que não pôde estar aqui hoje. E é interessante que a nossa divisão não foi muito hierárquica, né? Ela foi um pouco mais horizontal, então era bem coletivo, assim, as decisões que a gente tomava para onde seguir com o podcast, o que adicionar, o que a gente vai falar. Inclusive, a gente teve um dilema, assim, porque no começo do podcast a gente tenta simular como se fosse uma desinformação para depois poder desmentir essa desinformação. Então, é uma jogada um pouco arriscada, né, porque a gente não sabe o que poderia acontecer, mas eu acho que no final deu muito certo. Deu para a gente passar a mensagem que a gente queria. E aproveitando que eu mencionei que a gente começa de uma desinformação, né, eu queria falar que a ambiência sonora desse podcast ele é pensada para simular uma forma de informação do público, né, ele tenta simular um certo meio midiático. Então, é sempre um ambiente virtual, assim, onde tem uma voz falando e ela está informando e tem uma música de background, mas não tem um ambiente ali, não tem um ambiente físico que você possa ouvir. E o podcast segue assim, com esse ambiente virtual, e tem um momento que ele passa para uma entrevista, que são... no momento que a gente já está desmentindo as informações e tentando mostrar para as pessoas como é que as informações funcionam para poder blindar essas pessoas de serem enganadas por coisas que são divulgadas, assim, a gente passa para entrevista, a gente chama doutores que são vozes especializadas no que a gente quer passar, nas informações mais corretas que precisam ser informadas, né? Elas são cientistas, e o nosso trabalho foi de fazer essa divulgação científica delas. E durante essa entrevista a gente simula uma conversa de WhatsApp, assim como outros trabalhos aqui já fizeram também, para passar essa ideia de que, tipo, a informação ela não é uma coisa centralizada em um polo em que você precisa ter um acesso ali, exclusivista. Não, ela pode ser simplesmente divulgada assim casualmente numa conversa de WhatsApp mesmo. Um segundo. A gente também tomou cuidado para não acabar trazendo uma desinformação para depois desmentir ela, porque acaba que é um pouco isso, né? A gente precisa mostrar o que é a mentira para poder falar a verdade, e a gente acabou tomando cuidado assim para não passar a impressão de que
essa mentira, ela é uma coisa que a gente considera como plausível, sabe? Então, no processo de produção, às vezes a gente teve que pesquisar algumas desinformações para poder mostrar como é que elas funcionam e poder, assim, desmontar elas, né? E a gente teve um cuidado, assim, para acabar não, às vezes, trazendo uma desinformação que ninguém tinha ouvido falar e que ela já estava desmontada e, sei lá, acabar dando uma força para a desinformação e minar tudo que a gente estava planejando fazer. E eu queria falar também que tem um momento da entrevista dessas doutoras em que foi a doutora Cecília que está dando a entrevista para a gente. Ela menciona que pela imunidade de rebanho a gente já tinha perdido muitas pessoas e que era inviável. Ela estava tentando desprovar essa tese de que a imunidade de rebanho realmente funciona para a contenção de um vírus. E ela lança a pergunta, né, quantas pessoas a gente ainda precisa perder para provar que a imunidade de rebanho não funciona? E eu fui ver ontem, né, e desde o momento que ela disse isso até aqui, já foram mais de 225 mil pessoas que morreram. Eu não sei, acho que é isso que eu queria dizer, mas então, eu vou deixar mais aberto para as perguntas quando vierem depois, vou adorar responder. E muito obrigado pelo espaço. A gente agradece muito mesmo pelo espaço. Esse podcast, como o Lucas disse, foi realmente um projeto, né, um processo muito interessante para a gente adorou participar, fazer e tudo. O processo de produção mesmo, a questão realmente de gravar foi uma doideira, porque a gente não tinha disponível os equipamentos que a gente teria na FAC, né? Então era tentar usar os microfones, entrar embaixo de cobertor para poder ficar gravando, para tentar diminuir o máximo o som do ambiente. Passei muito calor gravando esse negócio embaixo de cobertor, altos caos de madrugada da gente falando e tentando dirigir desse jeito, tentando fazer o melhor que dá. Porque acaba que o nosso principal desafio nessa questão de produção mesmo foi a qualidade de áudio, né? Porque como o podcast é uma coisa 100% do áudio, se o áudio fica ruim, você não tem muito o que mostrar. Então, essa questão da entrevista das doutoras foi especialmente difícil, a gente estava todo mundo dando as mãos e torcendo muito para a internet não travar, para o som não dar problema, para não robotizar em alguma parte importante. Então, assim, foi uma coisa assim, foi realmente, para mim, o mais legal foi ver como todo mundo comprou muito esse trabalho, né? Comprou muito essa briga, as doutoras foram maravilhosas, deixar aqui o meu agradecimento para a Ana Amélia, para a doutora Cecília, as duas foram muito boas. Assim que a gente foi falar com elas sobre, elas adoraram, falaram que super topariam participar, e viram que é uma coisa muito importante, né, nesse momento que a gente vive, você ter esse espaço, você ter esse canal, você ter essas pessoas especialistas que estão pesquisando, estão trabalhando nisso, estão se esforçando muito para poder passar essas mensagens e falar, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente tem tanta informação disponível que está chegando para muita gente, são informações falsas, facilmente desmentidas, e a gente trabalha muito isso, porque durante a entrevista com a doutora Cecília, a gente foi em várias questões, a gente foi na questão de vacinação tem um chip na vacina, vacinação causa autismo, sabe, umas coisas assim, e você via nela, você via como é que ela estava cansada de ouvir esse tipo de coisa, como é que teve algumas respostas que ela até falou, gente, eu não sei nem o que eu vou responder para vocês direito, já que eu tô tão alterada, eu tô tão assim nervosa, porque é uma coisa muito frustrante para as pessoas da área, para a gente que conhece tudo, então esse podcast foi muito especial, assim, muito importante, não só para a gente, mas para todo mundo, né, que escuta, que está querendo ver mais sobre o assunto, até porque Acho que travou a Marie, mas Lucas, quer complementar ela? Eu acho que o que ela estava dizendo é que as doutoras elas já estavam cansadas de ter que falar, às vezes, um assunto óbvio, sim, mas elas sentiam a importância de estar ali naquele espaço que a gente trouxe do podcast e comentar os trabalhos dela, o que realmente é verdade, o que a área da ciência dela estava trazendo para as pessoas. É estranho, assim, às vezes você ter que ver uma doutora, assim, um currículo impressionante, ambas as doutoras, né, as duas tinham
currículos maravilhosos, e ter que responder assim, perguntas que, sei lá, deviam ser respondidas já facilmente, né? Mas elas entenderam a importância, assim, eu gostei que elas ficaram animadas em participar. O momento da entrevista, eu acho que durante a produção foi o momento que a gente mais se divertiu, a gente do grupo, né? De ter passado um tempo, assim, conversando com uma pessoa que sabe muito sobre alguma coisa e ver ela falando ali com gosto do que ela entende. Então, É acho só que falar da internet cair que cá estamos. Aí os Acontece. desafios da produção na pandemia. Acabar caindo nessas questões. São os desafios exatamente, são os desafios da pandemia. Marie, o Lucas estava falando exatamente sobre essa questão de, assim, doutores renomados com currículos maravilhosos não acreditarem na informação ou acreditar mais na desinformação, naquilo que é fake news. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu acho que concluiu, senão vocês me interrompem e continuem. Puxei aqui Não, só para... acho que é isso mesmo. Eu estava no flow aqui, me perdi toda, mas o que a gente queria falar era realmente isso, a importância, né, de ter esse espaço democratizado para passar essas informações, porque acaba que é muito importante, assim. Às vezes parece que é brincadeira, mas não é brincadeira. Eu vejo até de convívio próprio gente que eu falo, não é possível que essa pessoa acredita nisso, ela está lá acreditando nisso. Então, para mim, foi um projeto muito especial mesmo. E eu fico muito feliz de ter esse espaço, né, de poder compartilhar ele com vocês. E é isso. João, seu microfone está mutado, mas enquanto ele abre aí, eu quero lembrar a todo mundo que está escutando que quem tiver perguntas, dúvidas sobre os podcasts que estão se apresentando aqui, mandem perguntas que depois a gente vai abrir para o debate e a gente vai respondendo aos poucos. Mandem mesmo. Exatamente. Aí, ó, a gente está falando de contexto da pandemia, né? O microfone desligado é um deles, né? Quem nunca? Ou então você está entre nós, quase que fantasma, né? Uma coisa espiritual fantasmagórica, assim. Mas olha só, gente, agradeço a participação e aproveitar já que o Vitor está em tela, eu vou convidar aqui a Milena também, Milena Leite, para aparecer, para vocês falarem agora do Vida de Quarentena, esse podcast, né? Que inclusive eu acredito foi uma das primeiras iniciativas que eu vi, assim, bem no início da pandemia, para falar do episódio Os Povos Tradicionais e as Duas Pandemias. Né? Então, vocês ficam à vontade, vocês têm 15 minutos. Obrigado. Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Milena Leite, sou estudante de publicidade da UFMT e o Vitor vai apresentar a tela aqui para a gente. Foi aí? E eu vou falar um pouquinho mais sobre o Vida em Quarentena e apresentar o episódio Os Povos Tradicionais e as Duas Pandemias. E aí, antes de apresentar de fato, eu queria mostrar, na verdade, eu queria que vocês ouvissem um pouquinho da nossa introdução do episódio. Tá ouvindo? Bom, a gente não conseguiu passar, mas tudo bem, eu vou começar apresentando então o Comunicast. O Comunicast, ele é um projeto de extensão, né, em rádio e podcast da UFMT. A gente hoje conta com 3 podcasts, o De Lá Pra Cá, que foi o primeiro que a gente começou, o que fala sobre projetos de extensão da UFMT, evidencia o que está acontecendo dentro da universidade, como esses projetos eles beneficiam a comunidade externa. A gente tem o Ditando Regras, que fala sobre esporte e as mulheres no esporte, o lugar das mulheres dentro e fora dele.
e o Vida em Quarentena, que surgiu bem no início aí da pandemia, e ele trata sobre as vivências e as histórias da pandemia nesse contexto, né, do isolamento social. E a gente começou a produzir o Vida, foi meio no susto, assim, né? O Vida surgiu da nossa dúvida, assim, do que estava acontecendo fora da mídia tradicional, do que a gente estava vendo na televisão, coisas muito ruins, a gente só via sobre morte, e aí a gente quis saber um pouco mais das histórias das pessoas que estavam passando aquilo como a gente estava passando. Que muitas vezes a gente não sabia como o outro estava lidando, né, com essa quarentena. E aí esses episódios foram realizados na casa de cada um. A gente fazia reuniões semanais para discutir como seria a elaboração dos episódios, discutir os temas e falar mesmo das nossas dúvidas, do que a gente queria saber e que podia ser relevante, né, para o nosso contexto atual. Então, a gente montou um cronograma, né, de trabalho, e aí cada um foi produzindo com o que tinha, com o próprio celular, o próprio computador. E aí o que a gente prezava mais, assim, eram as histórias, né, porque ninguém tinha equipamento profissional, foi tudo muito no improviso, e aí o nosso critério de qualidade era, dá para ouvir, a gente vai soltar. Então foi mais ou menos assim. Pode passar, por favor. Essa aí é a carinha, né, de alguns dos integrantes. Nosso grupo no começo era bem grande, mas depois foi reduzindo um pouquinho, né, ao longo da pandemia. Todo mundo teve muito problema, enfim. E aí o professor Luan, maravilhoso, que é o nosso coordenador. A nossa produção, ela, né, sempre começava com uma reunião para decisão da pauta. A gente, a partir dessa reunião, fazia pesquisa sobre o tema. E aí, eu ressalto aqui que durante o Vida em Quarentena, a gente mudou um pouco a nossa estratégia de produção, porque o nosso grupo era muito grande e a gente resolveu dividir o grupo de acordo com cada tema, cada episódio. E aí a gente foi pensando no que cada um queria saber mais e o que tinha mais afinidade para poder fazer essa divisão. E depois dessas reuniões a gente fazia pesquisas, enfim, sobre o tema que a gente ia abordar, o que já tinha saído na mídia. E aí tinham, durante as reuniões, as sugestões de fontes, né? Porque a gente sempre fez muitas trocas durante todos os episódios, inclusive durante a produção deles, mesmo sendo feitas em grupos individuais, a gente sempre mantinha as reuniões gerais para a gente dar um panorama de como estavam as produções, para a gente ter sugestões, enfim. E aí a gente passava para a etapa das entrevistas, que foram feitas majoritariamente pelo WhatsApp. Então, a gente tentava, né, dar uma orientação meio básica, assim, para quem a gente ia entrevistar, sobre gravar num lugar silencioso, né, e com fone de ouvido, para a gente tentar pegar o máximo de qualidade que a gente conseguia. E aí, depois das entrevistas, a gente cortava esses áudios, separava os que eram, né, assim, que a gente achava mais relevante para colocar no episódio e partia para a escrita do roteiro. E aí a gente, né, abrir um documento online, um documento compartilhado, já que a gente não tá junto no presencial, a gente fazia tudo isso pelo documento online, todo mundo podia ver, todo mundo podia dar sugestão, e assim era construído o roteiro. Com o roteiro pronto, né, depois da reunião de revisão do roteiro, porque a gente também tinha essa revisão, liberava o acesso para todo o grupo poder dar sugestão, poder ler o roteiro, a gente passava para gravação. E é a mesma coisa, eu acho que o problema de todo mundo, né? A gente tinha que se virar com o que a gente tinha. Então, a qualidade do áudio de cada um era muito diferente. Então, na edição, a gente buscava deixar o mais audível possível, que as pessoas pudessem entender, que as pessoas pudessem conhecer as histórias, e fazia toda a sonoplastia, juntava todos os áudios com a narração, com entrevistas, e depois foi feita a ilustração da capa. Eu fui a voluntária, né, que fiz as ilustrações, inclusive no primeiro slide vocês puderam ver a ilustração da capa desse episódio.
E a gente passava para a finalização, que é a escuta, todo grupo escutava o episódio e fazia uns apontamentos finais. Depois a gente partia para a parte da divulgação. E a gente colocou os episódios no IGTV, a gente colocava também no Twitter, no YouTube, além dos agregadores, né? No Spotify, no Deezer, enfim. E a gente também distribuía esses episódios para rádios comunitárias e educacionais, e também pelo WhatsApp. A gente fazia pílulas e mandava pelo WhatsApp. Então era também, além da gente contar essas histórias, essas narrativas que não estavam sendo mostradas na mídia tradicional, a gente também buscava informar, né, através dos episódios. Pode passar, por favor. E aí, falando um pouco mais do episódio, né, dos povos tradicionais e as duas pandemias, a gente partiu da pergunta como essa organização social e cultural, né, que são as etnias, que estão sempre em conjunto, que trabalham pautando a coletividade e rituais, enfim, como eles estavam lidando com esse momento, né, com a necessidade de se proteger do vírus, a falta da coletividade, dos rituais, enfim. E aí a gente queria saber como que isso estava acontecendo, como estava sendo o cotidiano dessas pessoas, que muitas vezes não são ouvidas, né? Suas existências, no caso, são pouco visíveis, e a gente buscou saber, né, essas histórias, esse dia a dia desses povos de luta, de resistência. Então a gente conseguiu conversar com um retireiro do Araguaia, uma pessoa do povo da etnia Chavante, uma pessoa da etnia Curabacairi e da etnia Pancararu. Então, e não foi só, né, de Mato Grosso, no caso, que a gente conversou, foi do Brasil. Então, a gente queria mostrar como estava sendo essa realidade muito diferente da mídia, que muitas vezes aborda de forma sensacionalista, ou omite informações. Então, a gente queria conversar realmente e mostrar essa realidade com quem estava vivendo isso naquele momento. Pode passar. E aí, o nosso podcast, ele começa com a introdução do tema e a apresentação dos entrevistados. É uma coisa meio geral, assim. Gente, eu peço desculpa pelo barulho que vocês estão ouvindo, porque o vizinho resolveu colocar música alta bem agora. E aí esse também é mais um desafio de enfim, fazer as coisas durante a pandemia e dentro de casa. A gente... Para quem não conhece, esse é o Lambadão, tá bom? E depois a gente pode até recomendar mais algumas bandas aqui de Cuiabá. Bom, continuando, depois dessa introdução do tema geral, a gente começou contando as histórias dos povos indígenas e dos povos tradicionais, da sua rotina, dos seus costumes e como isso mudou durante a pandemia. Aí a gente também contou, né, buscou contar como era a ajuda do governo antes da pandemia e durante a pandemia, se mudou alguma coisa, se melhorou. E a gente também falou sobre a visibilidade desses povos na mídia, né, na mídia tradicional, e falou um pouco sobre a permanência e os legados e direitos que esses povos têm. E aí eu destaco aqui que apesar de ser um recorte, né, muito pequeno da realidade, porque a gente tem inúmeras etnias, né, pelo Brasil todo, a gente estava mais interessado em saber como essa realidade tinha mudado. Então, apesar de ser uma amostra muito pequena, a gente consegue ter, sim, uma noção, né, de como mudou. A gente vai tentar de novo passar o episódio ou não? Bom, tudo bem. Eu acho que também não vai dar para ouvir, mas pode passar. Eu acho que é isso. Eu queria muito agradecer o espaço. Eu também falar que o Comunicast, durante a pandemia, foi um espaço de muito acolhimento, porque, enfim, a gente estava passando por uma situação muito difícil, todo mundo sentindo falta da universidade, de estar ali presencialmente, podendo se abraçar, podendo estar junto, e a gente fazia muita reunião no presencial, sempre tinha... a gente sempre ia na cantina comer pão doce, todo mundo junto, e eu acho que isso fez muita falta, assim, para todo mundo.
E o Comunicast foi um espaço de muito acolhimento e da gente conseguir exercitar a nossa empatia. Acho que agora foi? Eu estou ouvindo aqui. Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde revelam que o número de indígenas com Covid triplicou em apenas um mês. Os dados do governo estão subnotificados. O número de indígenas infectados na pandemia é alarmante. O contágio entre os indígenas é mais alto que a taxa da população brasileira. O estudo mostra que terras indígenas podem ser gravemente atingidas pela transmissão do novo coronavírus. As comunidades localizadas na Amazônia Legal são as mais ameaçadas porque o sistema de saúde local já está em colapso. Indígenas de Rondônia pedem socorro. A situação é considerada mais preocupante em 4 estados: Amazonas, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Os povos tradicionais têm uma relação especial com a natureza. Juntos, eles compreendem como cuidar da terra, cuidar dos seus e cuidar de si. São ritos que os unem como povo. São 500 anos de resistência. E apesar da colonização e das políticas genocidas que vêm de vários governos, eles lutam para manter viva sua identidade. A vida, antes pautada em coletividade, agora requer distanciamento. Em tempos de pandemia, ficar em casa torna ainda mais difícil o dia a dia daqueles que há séculos precisam batalhar pelo direito de existir. É usando de um momento de fragilidade como esse que o interesse em servir o capital se sobrepõe aos direitos básicos, com o intuito de apagar quem muitas vezes já é esquecido. A gente está com um problema muito sério, futuramente vai ficar só na história, do jeito que está indo. Denúncias e pedidos de socorro surgem em aldeias de todo o Brasil. O massacre causado pelo novo coronavírus já registra mais de 40 mil casos entre os povos indígenas. Os danos causados pela pandemia vão além dos respiratórios. Isso causou em várias pessoas um agravo da saúde mental, por exemplo, ansiedade, depressão, porque a gente se viu numa situação que não era nossa. Felizmente, ainda existe esperança, pois práticas curandeiras aparecem através de sonhos e em conhecimentos ancestrais de plantas medicinais. É que o povo Xavante, eles acreditam no ritual de cura, o que chama o Aiá. E nesse ritual, uma pessoa que é um cantador, que participa desse ritual, ele teve um sonho, com as 3 espécies de plantas nativas do Cerrado, que elas seriam capazes de curar o coronavírus. Meu nome é Milena Leite e esse podcast é um convite para entender uma realidade muito diferente da nossa. Novo coronavírus no Brasil. Para quem pode, fiquem em casa. Se tiver que sair, use a máscara o tempo todo. Lave as mãos. Vida em quarentena. Bom, gente, então eu peço desculpa se vocês terem ouvido a minha voz de novo, mas eu que fiquei à frente desse episódio junto com mais 3 colegas. E ouça o episódio no seu agregador preferido e tem também disponível no nosso Instagram, no IGTV. Enfim, eu acho que é isso. O Comunicast é um espaço de muito aprendizado. Eu que sou aluna da publicidade pude ter contato com várias coisas que no meu curso eu não ia ter. Acho que eu nunca iria editar um podcast, por exemplo. E, enfim, muitas experiências muito legais que com certeza agregarão muito na nossa formação, não só profissional, mas como ser humano também. Então, muito obrigada pelo espaço e é isso. Vitor, se quiser acrescentar alguma coisa. Nós vamos abrir agora para um debate, inclusive se vocês quiserem enviar perguntas aqui no chat, vou convidar também os outros participantes para entrarem aqui com a gente. E aí eu vou complementar uma coisa que a Milena disse, que foi muito legal, que eu acho que também todo mundo pode comentar um pouquinho de um resultado legal, um comentário que recebeu no Vida em Quarentena,
a gente teve uma recomendação muito legal do governo do estado da Bahia, que colocou o podcast Vida em Quarentena como forma de fazer com que as pessoas, a equipe médica e os funcionários públicos pudessem entender um pouco mais da pandemia de uma forma mais humanizada, que era a proposta do Vida em Quarentena. Então, esse foi um resultado que a gente teve que foi sensacional de ver o nomezinho lá do Vida em Quarentena no manual de combate à pandemia. Então, esse foi um dos resultados que a gente teve que deixou a gente muito, muito feliz. Legal, gente, eu agradeço a participação e eu acho que são os frutos, né, do nosso trabalho perante a universidade que a gente faz o retorno à sociedade, né? Então, assim, acho que podemos iniciar com as perguntas e, Vitor, você tem alguma pergunta? Eu tenho, mas eu acho que eu tenho uma pergunta, inclusive, para Marie e para o Lucas, mas antes, tem uma pergunta aqui da Rayane. Ela ficou curiosa, ela comentou aqui, fiquei curiosa com um dado, no caso das plantas do sonho. Alguém fez um estudo dessas plantas? No próprio episódio, acaba explicando e falando um pouco mais da medicina tradicional no combate da pandemia, que a UFMT também acabou fazendo uma cartilha das plantas que poderiam não combater o coronavírus, mas ajudar a fazer com que o nosso corpo, com que a gente se sinta melhor e fique mais forte, para que quando, no caso de alguém pegar a Covid-19, estar um pouco mais saudável. Então, no episódio mesmo, conta sobre isso. Em relação à minha pergunta para Marie e para o Lucas, eu fiquei muito curioso para saber se alguém, algum dia, impediu o podcast de vocês de ser divulgado por acreditar mais na fake news do que na informação que vocês estavam divulgando. Se alguém um dia impediu, atrapalhou a divulgação do podcast, ou até mesmo mandou uma resposta brava. Eu queria saber se vocês tiveram esse tipo de feedback. Eu não vou mentir, isso era uma coisa que eu estava até esperando, assim. Imaginei que pudesse acontecer, mas felizmente não aconteceu. Na verdade, é impressionante porque tudo correu muito bem até na produção desse podcast, em questão assim, de pessoas apoiando, né? Então, felizmente, ninguém impediu e até apoiaram. Sim, a gente se rodeou de pessoas muito positivas, né, nessa questão. E acaba que, quando a gente estava fazendo, eu já tinha feito uma limpa, assim, do círculo, então a gente não teve esse problema. Foi assim, esperamos talvez algum dia até tenha, mas em geral não teve não. Eu tenho uma pergunta, eu acho que pode ser para todos, e no caso da Vitória, eu posso até reformular ela, mas assim, são trabalhos que vocês organizaram uma informação e aí vocês, né, perante a fake news, a gente não precisa só organizar a informação, mas a gente precisa meio que criar estratégias para que ela realmente seja efetiva, assim, né, porque as pessoas parece que elas perderam ali um pouco o discernimento sobre esse estatuto, sabe, da verdade. Parece que tudo é verdade. E aí existe alguns momentos ali que a gente precisa parar para pensar e falar assim, tá, isso vem da onde, né? A minha pergunta ao longo da produção de vocês, né, dos episódios, vocês tiveram que reformular as suas estratégias de efetivação contra as fake news, a partir do momento que vocês iam tendo essa recepção, e no caso da Vitória, se a arte, né, junto com esse lugar de efetivar uma informação, também foi efetiva.
Então, fica à vontade, gente, o microfone é aberto. Acho que a gente pode começar, vamos fazer o seguinte, vamos organizar assim. Eu acho que a gente pode começar pela Vitória, porque eu acho que nesse caso é um pouco de exceção, assim, uma vez que é um roteiro mais ficcional. Mas que também traz métodos de prevenção e também fala sobre o vírus, sobre a pandemia. Eu acredito muito que a arte, ela não deixa de ser política em momento nenhum. Então, a gente estava fazendo uma coisa política, né? Quando a gente estava passando para as pessoas informações de como elas poderiam sobreviver a todo esse caos da pandemia. E a gente conseguia chegar até as pessoas usando a arte de uma forma diferente de como, por exemplo, os jornais poderiam chegar, informações mais cruas poderiam chegar, porque a gente passava de uma linguagem mais clara, mais acessível. Muitas vezes as pessoas não assistem jornal ou não querem assistir jornal, seja por motivos de Globo lixo, blá blá blá, ou mesmo por uma questão de não conseguir lidar com toda aquela enxurrada de notícias ruins, de notícias de quantidade de mortes, daquela enxurrada de energia ruim que a gente recebia na época quando a gente assistia um jornal, porque não tinha metade do jornal, metade não, 90% do jornal era falando sobre a pandemia, era falando sobre pessoal perdendo emprego na pandemia, pessoal morrendo, pessoal sem ter o que comer, enfim, caos e mais caos. E com a arte, a gente conseguia chegar às pessoas de uma forma leve. A gente conseguia passar para quem estava escutando tanto a coisa da se sentir bem, se sentir distraído de toda aquela situação, mas sem deixar de lado aquelas informações importantes que a gente precisava que todo mundo absorvesse. E quando a gente colocava na história que o personagem do jornalista dizia que precisava lavar as mãos, que precisava ter o distanciamento social, que não era para sair de casa, a gente estava passando a informação. E quando a gente mostrava, olha o spoiler, quando a gente mostrava algum personagem que não se cuidou morrendo pela Covid, pelo Capitão Covid, a gente estava fazendo uma alusão à realidade, né? Então a gente passava tudo de uma forma bem lúdica, não só didática, mas de uma forma lúdica. E eu acho que esse é o principal da arte. Muitas vezes todo mundo está muito cansado de ver informações com seriedade que um jornal vai passar, que uma revista vai passar, e precisa de um pouco de ludicidade na vida. E muitas vezes, por exemplo, tem gente que detesta política, não quer saber de política, não quer assistir nada relacionado à política. Só que é uma coisa importante, política é uma coisa importante. Se proteger durante a pandemia é um ato político. É um ato que, inclusive, é contra o que o governo estava dizendo, né? O governo estava dizendo para a gente não se proteger, para a gente ir para a rua e morrer. E que se dane a gente, o governo não estava nem aí, a gente tinha que se cuidar por si só. E a gente conseguia chegar nessas pessoas, porque a gente chegava com calma, a gente chegava com toda uma proposta voltada para a arte que muitas vezes o pessoal não percebia que a gente estava ali tentando dizer, olha, se cuida, fica vivo, porque a gente estava falando de uma forma disfarçada, mas que dava para entender. Então, eu acho que o papel da arte é muito esse, alcançar todo mundo, alcançar todas as pessoas de uma forma muito lúdica, de uma forma que as pessoas aprendam muita coisa sem nem perceberem que estão aprendendo. E assim elas nem vão acabar, tipo, negando, tipo, não quero saber disso, não quero assistir isso, porque elas nem vão perceber que isso está acontecendo. Eu acho que esse é o papel da arte. A arte mantém a gente vivo de diversas formas. Ótima questão que você levantou. E aí eu passo a bola então para os demais sobre essa questão da reafirmar as estratégias ao longo da produção, né? A gente no Saúde em Comunidades tentou também com que o episódio ficasse de forma bem clara, para que a gente não utilizasse palavras muito técnicas, porque na saúde tem muito isso de muitas palavras técnicas, para que fosse de fácil entendimento de toda a comunidade. A gente trouxe os diálogos iniciais nos episódios, acho que a partir do terceiro episódio, ou do segundo, na verdade,
para que as pessoas pudessem identificar nesses diálogos coisas que acontecessem no dia a dia delas mesmo, como estar conversando com uma amiga e ter uma dúvida sobre o que fazer quando alguém na minha casa está contaminado com o vírus da Covid e eu preciso dividir algum ambiente com ela, como, por exemplo, o banheiro, no caso de pessoas que moram em espaços menores. Então, a gente tentou contextualizar nesse diálogo no início para que ela se identificasse no dia a dia e, com essa identificação, ela fosse convidada, se sentisse convidada para ouvir o restante do episódio e entender como funcionaria esse processo. Mais alguém? Daqui do Estação Ciência. No nosso caso, pelo menos, né, a gente tentou entender qual que era a diferença da forma como a informação era divulgada para a forma como a desinformação era divulgada. Então, se você parar para pensar que 2 telejornais, o Jornal Nacional e aquele jornal do Siqueira Júnior, um está informando, o outro está desinformando. Mas as pessoas que optam por ouvir o telejornal da desinformação, elas fazem isso pela forma como ele é apresentado. Ele não é quer dizer, até não é um cara de terno ali, mas não é um cara falando seriamente ali sobre os assuntos, apresentando com uma voz calma e tal. É um cara que está gritando e infamando as pessoas. Então, a nossa tentativa foi de entender como é a forma dessas desinformações serem passadas, e a gente tentar embarcar um pouco nessa forma, mas não a ponto de compactuar com a desinformação. Então, a gente teve que balancear um pouco, assim, da forma de apresentar uma informação, mas não ser tão informativo. Sim. Um pouco mais... Pode seguir. A gente teve isso principalmente na questão da entrevista, né? Que antes da gente fazer as entrevistas com as doutoras, a gente falou para elas para manter a linguagem mais acessível possível, ser termos simples, de fácil compreensão e tudo, para ter sempre esse cuidado. Foi uma coisa que a gente estudou bastante, né? Sobre a questão da acessibilidade principal, que é o ponto principal da Estação Ciência, que foi o tema geral da disciplina que a gente pegou, e para manter essa acessibilidade sem perder a veracidade e todo o trabalho de pesquisa e toda a questão do o quão bem informadas as doutoras eram, né, o quão especialistas no assunto elas são, e manter, realmente, poder passar essa informação de um jeito de fácil compreensão para atingir mais gente. Certo. Pessoal do Vida de Quarentena? Então, eu acho que com a gente foi muito parecido, assim, né? Mas a nossa informação, ela vinha principalmente das fontes, já que a gente não queria pegar toda essa informação que estava na mídia tradicional. Muitas vezes, porque a gente estava vivendo um momento que a gente estava sendo bombardeado de informação o tempo todo. E a cada dia a gente descobria uma coisa nova sobre o vírus, enfim. E aí a gente decidiu, apesar das nossas pesquisas, a gente decidiu priorizar muito as histórias das fontes, de como elas estavam lidando mesmo com aquele momento. E aí, no meio também assim, da produção do Vida, a gente também criou um Minuto Quarentena, que a gente fazia as pílulas e enviava para as rádios comunitárias, não só com as histórias, mas também com informação. A gente adaptava, né, o nosso roteiro, e eram pílulas bem curtinhas, se não me engano, de 1 a 3 minutos. Então, eu acho que foi mais isso mesmo. Só para complementar a Milena, as nossas informações de combate, elas vinham através das histórias. E aí, claro, se tinha alguma coisa para complementar, a gente falava, mas a princípio a gente queria ouvir fontes que não são oficiais. Então, por isso que às vezes a gente acabava optando por, às vezes, escutar. É claro que a gente checava as informações, mas às vezes a gente optava por colocar, às vezes, um morador de rua, como a gente escuta num dos episódios, do que um médico falando. Claro que a gente checava as informações para colocar tudo no ar.
Tem uma pergunta aqui da Rayane, em específico para a Vitória. Ela queria entender, Vitória, como é que funcionam as escolhas das obras literárias. Como unir essas histórias de séculos com o momento atual? Rapaz, que difícil, é? Olha, a escolha das obras, eu acho que a gente se junta para pensar o que é que está casando mais com o que precisa ser falado agora. Tipo, a gente escolheu o Alto da Compadecida em um momento que a gente precisava tratar de coisas divertidas e ao mesmo tempo chegar a muitas pessoas. Então a gente fez uma escolha de uma obra bem regional que todo mundo ia conhecer. Mas agora a gente já escolheu um Cortiço, que é uma obra que faz muita crítica social e trata de muitos assuntos, e que a gente acha que casa com o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento bem complicado, né? E a gente, como a Raine falou, são histórias de séculos, mas são histórias muito atuais o tempo todo, o tempo todo. Por exemplo, no Alto da Compadecida, a gente tem uma história que é do século passado, mas que trata de corrupção na igreja, faz uma crítica a diversas coisas que se encaixam perfeitamente no que a gente está vivendo agora. Durante a pandemia, a gente teve igrejas que vendiam uma água benta que cura da Covid-19. E o Alto da Compadecida, a obra original, fala sobre isso, fala sobre a igreja ser corrupta. A gente fez uma referência a essa questão na nossa radionovela, colocando os personagens como eles fazendo uma água benta que protege, uma água santa que protege contra a Covid. A gente pegou uma referência da realidade e colocou ali na obra. Esse foi um caso especial, né, que a gente fez modificações na obra, mas aí agora a gente está retornando para fazer novamente adaptações fiéis, realmente fiéis, sem modificações, sem assim, grandes modificações, né? Como a gente fez lá no início do projeto, em que a gente adaptou Senhora. A gente também já adaptou A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A gente adaptou essa no final do ano passado. E aí, nesse momento, a gente fez a escolha de uma obra curtinha, que a gente pudesse fazer em 3 episódios, mais ou menos, que foi o que a gente fez. Porque a gente pensou, a gente está no final do ano, está todo mundo meio cansado, tanto a gente quanto o público. Então, seria interessante a gente escolher uma história um pouco mais curtinha, que o pessoal conseguisse consumir um pouco mais rápido, para ninguém ficar cansado, ninguém ficar, ai, nossa, não acaba. Olha, tem outra pergunta aqui. Tá, deixa eu só concluir o raciocínio dessa. E aí a gente vai escolhendo, a gente vai pensando assim, nesse momento que a gente está vivendo, qual obra de séculos atrás traz críticas, traz ensinamentos que casam com o que a gente está vivendo agora? Porque as críticas que são feitas nas obras literárias vão estar sempre sendo atuais. Elas são, diria assim, atemporais. Então a gente analisa um pouco de como está a vida aqui no Brasil, no geral. Bom, eu acho que é isso, assim, se a gente for parar para pensar, quais obras aí que a gente tirou da estante durante essa pandemia e tem tirado e a gente tem, né, se encontrado em situações tão parecidas, né? Bom, Vitória, eu acho que já, como você já está, né, com a fala, o Bruno Balacó perguntou assim, ó, podemos esperar, estou projetando aí, ó, podemos esperar nos próximos radionovelas novos personagens como foi o Capitão Covid no Alto da Compadecida em tempos de pandemia? Por enquanto, ainda não. Por enquanto, a gente vai estar fazendo adaptações fiéis, como a gente fez em Hora da Estrela, como está fazendo no Cortiço, mas nunca se sabe, né? A gente não planejou fazer modificações, acrescentar novos personagens. Quando a gente ia adaptar o Alto da Compadecida. Foi uma coisa que aconteceu, que meio que o momento exigiu. Então, nunca se sabe, né? O que é que vai acontecer nesse Brasil, o que é que vai acontecer nessa vida, que possa despertar na gente a sensação de, e se a gente pegasse essa obra e fizesse uma crítica assim? Se a gente criasse tal personagem? Então, é uma coisa que a gente não tem muita previsão. A gente vai trabalhando conforme a vida vai acontecendo.
Mas quem sabe? Eu acho que o Alto da Compadecida deu muito certo. E a inserção daqueles personagens deram muito certo, porque eles se inseriram na história sem modificar tanto todo o geral. Ninguém ali perdeu a sua essência, nenhum personagem perdeu a sua essência, e em nenhum momento da história a essência se perdeu. A gente tentou seguir a linha do que, por exemplo, Ariano Suassuna faria. Certo. E já emendando aqui uma pergunta da Sheila, e aí eu acredito que seja para todos. A Sheila Borges perguntou: quais são as perspectivas dos projetos para o pós-pandemia? Espero que todos sigam em frente com essa qualidade incrível. Aí, então, eu vou chamar, então. Pode ser, Vitor e Milena? Pode ser. Atualmente, eu deixei o Comunicast, mas o projeto continua. Ainda está para sair um episódio falando um pouco mais das nossas histórias, fazendo a própria produção e contando um pouquinho de nós nessa pandemia. Esse episódio está em finalização, mas a gente mandou o projeto, o Vida em Quarentena, para o edital do Serra Pilheira no ano passado, já pensando em como abordar num cenário pós-pandêmico. E a gente pensou muito nas consequências da pandemia em alguns casos. Então, por exemplo, o Brasil voltou para o mapa da fome. Eu acho que a fome seria um episódio para depois da pandemia, para a gente poder realmente ir para as pessoas, conversar com elas, saber onde elas estão. Claro que já cabe nesse momento um episódio para falar sobre isso e ouvir as histórias das pessoas, mas o podcast ele está aí, ele está em produção, ele está acontecendo, tem esse episódio ainda para sair. Pode vir uma terceira temporada, mas isso vai ser decidido dentro do grupo do Comunicast, porque o Comunicast ele não é só o Vida em Quarentena, ele é um lugar para experimentar vários formatos e que se pauta muito na vontade do que os estudantes estão demonstrando. Então, às vezes pode ser que o Vida em Quarentena pare por enquanto, que venha outros projetos, mas existe sim essa possibilidade de fazer o Vida em Quarentena num cenário pós-pandêmico, pensando nas consequências da pandemia, e é isso. Eu acho que esse inclusive, é um bom ponto de partida para começar, né? A gente a pensar assim, as consequências. Bom, eu chamo então a Thalita. Thalita, e o Saúde em Sociedades, em Comunidades, desculpa. O Saúde em Comunidades, ele vai continuar, e agora com a terceira temporada, que sai agora, inclusive, dia 7 de outubro, e nós vamos tratar nessa temporada sobre as arboviroses. Então, vamos falar sobre dengue, zika, chikungunya, principalmente porque aqui na Paraíba, em específico, a gente está vivendo a epidemia da chikungunya novamente. Então, agora em outubro, estamos de volta dia 7. Vai ser muito legal. Convido todos vocês a acompanharem. Certo. E o pessoal do Estação em Ciência? Então, o nosso é só um episódio, né? O Estação Ciência, ele engloba vários temas, e um episódio sobre a nossa temática, não sei se a gente ainda vai ter mais, a gente está super aberto a trabalhar mais sobre isso, apesar da disciplina já ter finalizado, mas com certeza vão ter vários outros episódios seguindo, com a finalização da nova leva de alunos da disciplina, e até porque divulgação científica é uma coisa que a gente sempre precisa, né? Essa questão da acessibilidade, de democratização de conhecimento é uma coisa que vai estar sempre presente, ainda que não seja nesse contexto específico de pandemia, de coronavírus e tudo. Então, vocês com certeza podem esperar por mais episódios de temas variados, assim. E é isso. Da minha parte, eu participaria de mais alguns episódios, se eu pudesse.
Eu penso até, talvez, no ano que vem, vai ser ano de eleição, talvez trabalhar um pouco sobre esse assunto. Acho que seria muito interessante. Acho que o João travou, mas a gente segue aqui. Vitória, você até já comentou que que teremos outras produções aí neste ano, é isso mesmo? Isso, a gente deu uma leve atrasada esse ano, mas porque a gente estava com a equipe se organizando, com todo mundo se adaptando à volta das aulas, porque no ano passado a UFPE ela optou por demorar bastante a voltar a ter as aulas e a ter esse formato de EAD, de online, né? Porque a universidade queria ter certeza que todos os alunos iam ter condições de estar assistindo. Então, a universidade promoveu diversos projetos para alunos receberem tablets, notebooks, chips com internet. Então, ano passado a gente só teve tipo um semestre teste, mas esse ano as aulas voltaram com tudo. Então, a gente se percebeu bastante ocupado tentando lidar com projetos de extensão, tentando lidar com todas as disciplinas, tentando lidar com estágio, muitos estágios voltando ao presencial, né? Então, a gente acabou deixando o projeto andar com bastante calma. No primeiro semestre do ano, o pessoal fez o roteiro da Rádio Novela do Cortiço, e agora, nessa segunda metade, a gente vai estar se dedicando a fazer o roteiro sair do papel, né? A gravar as falas, a fazer a edição, para a gente tentar, no final desse ano, provavelmente lá para novembro, estar soltando esses episódios. Mas também a gente está sempre renovando a equipe, né? Por exemplo, algumas pessoas saíram da equipe para se dedicar ao TCC, outras estão para se formar já, mas aí a gente tem gente nova chegando. A gente teve uma turma de calouros lá no curso de comunicação, e quando a gente apresentou os projetos, pelo menos 5 calouros chegaram para mim dizendo: oi, eu gostei muito desse projeto da Rádio Novela, posso entrar? Pode me falar mais sobre? E isso me deixou bastante empolgada. Estou muito feliz de ver que o projeto está sempre empolgando outras pessoas e tem gente querendo entrar, querendo fazer parte, querendo trabalhar com a gente. Então, a gente vai caminhando nesse ritmo que a gente consegue, que, como eu comentei, a gente tem uma equipe um pouco pequena. Então, às vezes, a carga de trabalho é um pouco pesada. E a gente não quer fazer de qualquer jeito. Eu não aceito liberar um episódio para postar que esteja editado de qualquer jeito, que não tenha passado por uma revisão, que eu não tenha corrigido cada possível errinho, cada possível coisinha que não esteja legal. Então, a gente vai fazendo conforme a gente consegue, para também não estar sobrecarregando a equipe, para ninguém estar surtando, porque a gente já surta o suficiente para a faculdade. Então, a gente está caminhando, mas a gente tem fé que a gente vai conseguir liberar o Cortiço, e ano que vem, acho que a gente poderia fazer 2 ou 3 radionovelas. A gente vai caminhando conforme dá, mas sem de forma alguma abandonar esse projeto. Vem aí, então. Vem aí. Vem aí. Olha só, a gente também tem uma pergunta da Raquel Vidigal, desculpa. Pergunta para todos os grupos: como vocês trabalham a divulgação dos projetos? Houve uma meta de público ouvinte? Olha, isso foi bem interessante no Vida em Quarentena. Na nossa primeira reunião, o objetivo do Vida em Quarentena, de fazer os episódios, era primeiro para atingir os desertos noticiosos. Porque o que acontece aqui no Mato Grosso? Alguns locais do estado não recebem as campanhas do próprio governo. Então, nosso objetivo, primeiro, era fazer com que as histórias chegassem nesse lugar, e foi através da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Por uma coincidência, na mesma época, o presidente da associação era aqui de Cuiabá, tem uma rádio comunitária aqui, e ele acabou ajudando bastante a gente a divulgar esses episódios. Aí a gente colocou no Spotify, e um subproduto desses episódios, como a Milena mesmo disse, eram as pílulas que a gente enviava para as mesmas rádios, que eles pudessem tocar durante a programação em si.
Então, essa foi uma maneira de divulgação que a gente teve do podcast, mas que foi muito interessante. A gente teve feedback, bastante feedback legal. Se a Milena quiser comentar um pouco mais sobre isso também. Acho que foi isso mesmo. Uma das estratégias também foi a gente começar a usar as capas, né, dos episódios, com boa publicitária que sou, fazendo aí uma publicidade expandida, para chamar mais atenção, mas a gente não teve muito bem uma meta de público, assim, a gente quer atingir tantas pessoas. Não, foi mais de o máximo que a gente conseguia atingir, porque a informação é sempre muito importante, ainda mais num momento tão delicado quanto momentos de pandemia. Só para complementar uma outra coisa, não significa que a gente não estudou o nosso público, tá bom? Tanto que as pílulas tinham uma linguagem e os episódios em si tinham outras. Porque a gente sabia que as pílulas iam para um público mais velho do que os episódios, como a gente estava recebendo no Anchor, as informações do Anchor, e a gente também tinha a pesquisa, agora me fugiu o nome, do Kantar Ibope Media, que apontava um pouco para a gente a linguagem que a gente deveria seguir para as pílulas e a linguagem que a gente deveria seguir para os episódios publicados online e também distribuídos. Então, não significa que a gente não tenha estudado o público para direcionar da melhor maneira possível. O pessoal do Estação. A gente também foi bem nessa linha mesmo. Não teve nenhuma meta específica, mas era realmente atingir o máximo de pessoas possível. Em questão da divulgação, a gente deve muito, né, a todos os perfis da própria UNB, do Lab Audio, do NBcast, que ajudaram a gente a divulgar, e também mandar muito para a família, mandar nos grupos, falar, gente, apoia aqui, escuta um pouquinho, divulgue com quem você quiser, e assim vai. A vantagem de mandar para a família é que geralmente essas pessoas apoiam a gente, né? Então eles fazem com que esse podcast vá para frente. Inclusive eu tô vendo que a família da Maria apoiou bastante, né, nessa divulgação. Não, a família tá em peso aqui. Gente, posso comentar só uma coisa que foi muito legal que aconteceu no Vida em Quarentena? Eu mando para minha mãe da mesma forma e assim, minha mãe acaba distribuindo para as amigas, e as amigas escutam. E aí eu fui passar o Natal na minha cidade, a minha namorada, que é a Milena, por acaso, também estava lá, e numa videochamada que minha mãe estava fazendo com as amigas, alguém escuta a voz da Milena por trás e reconhece ela do episódio. Eu achei isso fantástico. A distribuição por meio de mães funciona muito bem. Não, é uma rede de comunicação. Mandar no grupo da família e falar, vá. A instituição Mães, né, nunca... Olha, sempre surpreendendo, é impressionante. Por aqui também. Thalita. Por aqui, o nosso público-alvo foi a comunidade do Timbó, né, em João Pessoa, mas a gente fazia a distribuição pela própria Web Rádio Porto do Capim, no Instagram do Saúde em Comunidade e no Instagram da Web Rádio. A gente também utilizou o WhatsApp e nossas famílias como essa fonte de enviar esses links para alcançar a nossa audiência, mas acabou que o nosso foco mesmo era a comunidade do Timbó e se expandiu para a própria comunidade acadêmica, né? Porque as professoras de projeto compartilharam entre os professores, enfim, toda a comunidade foi envolvida como público-alvo, além das pessoas que já escutavam a Web Rádio Porto do Capim e a comunidade mães que divulgam os filhos. Ótimo. E Vitória, divulgar a radionovela, como é que foi isso? Oi, só um segundo, meu fone Tudo bem. descarregou, eu endoidei aqui.
Eu não estava tanto na parte de divulgação. Quem estava era a Vitória Lima, a Cecília Távora e a Emily, que fazia as artes. Eu sei que o pessoal tinha um cuidado com as redes sociais de ver geralmente os horários que seriam melhores, que a gente teria mais público escutando a gente no momento que a gente lançasse o episódio. Porque tinha dias que a gente não tinha tanto público ativo nas nossas redes sociais, então a gente previa que essas pessoas possivelmente não iam querer escutar aquele episódio naquele momento, talvez em outro momento, mas podiam acabar esquecendo, enfim. Mas aí a nossa divulgação era muito pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Tivemos muita divulgação pela instituição Mãe que Manda para todos os amigos. Minha mãe, ela divulga para todo mundo tudo que eu faço. Eu fui tomar vacina, ela, Vitória, cadê a foto da sua vacina no meu WhatsApp? Porque você ainda não me mandou. Ela posta no Facebook, ela manda para as amigas dela, ela manda para os parentes bolsominions. Olha, minha filha tomando vacina. Ela pega foto minha em protesto, manda, olha, minha filha aqui protestando contra Bolsonaro. E ela faz isso com todos os meus projetos. Ela reclama se eu esqueço de mandar para ela alguma radionovela que saiu, algum podcast que saiu. Se eu esqueço, ela, Vitória, cadê? Vai me mandar, não? Então, minha mãe, e acredito que a mãe dos meus amigos também, ajuda muito a divulgar para a família, para amigos. E a gente teve muita ajuda dos nossos próprios colegas do curso de comunicação, porque todo mundo apoiava muito a gente, tanto escutando quanto divulgando. A gente saía divulgando para todos os grupos de WhatsApp que a gente tinha, grupo da universidade, grupo do estágio, grupo de tudo que você imaginar. Então, a nossa divulgação ia muito pelo WhatsApp, principalmente mãe mandando para alguém, tia repassando para a prima, olha o que a Vitória está fazendo, olha que legal isso. E eu tenho uma mãe de uma amiga que eu descobri que ela era minha fã, porque ela escutava a minha voz nos podcasts, nas radionovelas, e aí, uma vez mandei um áudio para minha amiga, e a mãe dela escutou, enquanto ela ouvia o áudio. E aí a mãe dela disse, ei, aquela menina que eu gosto, é a voz dela. E na mesma coisa da Milena, né? Reconheceram minha voz assim, e ela reconhece a minha voz, não importa o quanto eu pude, em todo podcast. No podcast que eu tô falando assim, olá, bem-vindo à radionovela, blá, blá, blá. E podcast que eu tô fazendo a Dona Dorinha, e ela reconhece a minha voz toda vez que eu mudo. Eu acho incrível que eu tenho uma fã. Mas é isso, a gente conta muito com o apoio de família, de amigos, de colegas, quando a gente está divulgando nossos projetos. E é muito massa ter esse apoio também. Agradeço, gente. Instituições mães, a Milena Marra, que está aí nos bastidores, colocou as instituições vizinhos também funcionam muito bem. Então fica aí a dica, tá? Agora, outra, né, para a Vitória, mas eu acho que é uma questão mais relacionada à autorização, né? Então, o Venâncio Júnior pergunta, foi necessário pedir autorização para utilizar a obra de Ariano para essa adaptação? Não, a gente não pediu autorização, mas a gente sabe que a família de Ariano Suassuna escutou a radionovela e gostaram bastante. A gente soube disso depois que a gente já tinha produzido, mas a gente não pediu autorização. Tem uma questão de quando você pode utilizar a obra sem direitos autorais, acho que de 80 anos após a morte do autor. Não deu 80 anos da morte de Ariano Suassuna, mas a gente foi assim, vamos na fé. Só que a gente fez alterações na obra que não iam fazer ela perder a essência. E foi tudo feito não para ganhar dinheiro. A gente não tinha esse problema de direitos autorais, porque não é um projeto que a gente ganha dinheiro. É um projeto que a gente faz de forma gratuita, libera de forma gratuita, libera para rádios comunitárias, libera para rádios educativas, toda rádio que chega para a gente pedindo, olha, vocês podem mandar radionovela? Tome aqui todos os episódios, pode exibir à vontade. Inclusive, às vezes, a divulgação da gente acontece com rádios encontrando a gente, alguém de uma rádio de outro lado do Brasil escutou uma radionovela e quer exibir. E aí eles entram em contato com a gente e a gente, tome aqui. Só assinar esse termo, é seu, pode divulgar, pode exibir. A gente conheceu gente do Rio Grande do Sul. Uma vez a gente, inclusive, deu uma oficina de produção de roteiro para radionovela, para uma turma de uma escola do Rio Grande do Sul, que uma professora
escutou o Alto da Compadecida em tempos de pandemia e disse, vamos fazer um projeto. E eles queriam adaptar uma obra literária, não me recordo qual, e pediram para a gente dar uma oficina, explicar como é que era esse processo, como os alunos poderiam fazer. Então, a gente alcançava também muitas pessoas, isso já é da outra pergunta, né? Mas eu sou meio confusa, assim. A gente alcançava outras pessoas assim também. E eu acabei de me confundir, esqueci o que eu estava falando. Alguém, por favor, me relembra da pergunta? E ignora esse A momento. questão da autorização da obra, né? Da sim, utilização, da você falou da não perda da essência. Como a gente teve essa preocupação com não perder a essência, e a gente não estava modificando a obra de uma forma ruim, a gente estava tendo todo o cuidado. E tinha essa questão de não ser um projeto com fins de financeiro, com fins comerciais, então a gente teve essa tranquilidade maior, a gente teve uma preocupação de, meu Deus, vamos ser barrado. E a gente ficou muito feliz, né, quando a família de Ariano Sócio não gostou, eu fiquei, nossa, eles escutaram, eles gostaram. Eu acredito que deve ser uma sensação incrível, né? É incrível. Que bom, gente. Olha só, a gente está encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria deixar um espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais. Acho que a gente pode... Pode Acontece. ser, então, Vitória. Vai lá. Vocês, por favor, vamos ignorar os momentos em que eu passei vergonha aqui. Inclusive, nessas considerações finais, quero dizer que em algum momento dessa live eu estava aqui tranquila, comendo meu bolinho, porque me falaram, não, você não vai aparecer não, a sua câmera, enquanto estiver apresentando. E aí chegou uma mensagem da professora Sheila, vi que você apareceu comendo bolo. Não sabia onde enfiar a minha cara, toda live eu passo alguma vergonha. Dessa vez não foram as vergonhas do meu vizinho bêbado gritando coisas aleatórias, mas a gente sempre tem, né? Como consideração final, eu gostaria de convidar vocês a seguirem a Rádio Novela no Instagram, @radio.novela, e escutar a gente nas mais diversas plataformas. A gente está, por exemplo, no Spotify, que é a mais divulgada, né? É só procurar pelo nosso projeto Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio, ou procurar pelo nome Alto da Compadecida em tempos de pandemia. Você vai encontrar todos os episódios lá livres para escutar. A gente tentou fazer o máximo possível com os recursos que a gente tinha, tentou deixar o áudio mais limpo possível, tentou deixar o mais bonito possível, fazer o projeto da melhor forma que a gente podia. Enfim, queria pedir para vocês acompanharem o nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho, com muito amor, e dizer de uma forma bem política que defenda a universidade pública. Todos esses projetos que a gente está aqui fazendo, a gente só está fazendo porque a gente tem estudo, e a gente tem esse estudo de graça, e a gente conduz esses projetos de forma gratuita, a gente tem o acompanhamento das nossas professoras de forma gratuita, a gente não está aqui pagando nada por isso, mas a gente também está retornando à sociedade. E se não fosse a existência da universidade pública, se não fosse a existência de uma universidade no Agreste de Pernambuco, em Caruaru, eu não estaria cursando comunicação, estaria nem fazendo faculdade, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, eu sou pobre. E assim como muitos colegas meus, a gente tem condições de cursar o ensino superior porque a gente está na universidade pública e tem condição de fazer esses projetos incríveis porque a gente está na universidade pública. Então, vamos estar sempre defendendo o que é nosso por direito, que é a nossa universidade e o ensino gratuito e de muita qualidade. Obrigada, gente. Pessoal do Estação? Isso, né? Considerações finais. Realmente agradecer, né, esse espaço que vocês deram pra gente. É muito legal. A primeira vez que eu faço live, assim, falar com as pessoas, falar, oi, gente, oi, chat, tudo bom? Mas, enfim, realmente agradecer, falar que esse trabalho, não só o nosso episódio, como todos os episódios que estão, né, no podcast do projeto, são muito importantes, não só nesse contexto de pandemia, mas no geral, porque a ciência e o conhecimento são coisas que precisam ser democratizadas e divulgadas e precisam estar acessíveis para todo mundo que quiser, para todo mundo que precisa e tudo. Realmente reiterar a fala da Vitória, tem realmente defender as universidades públicas. É muito bom a gente ter. A gente não teve acesso a tudo que a gente poderia ter durante a produção,
mas a mentoria do professor Elton e toda a questão da disciplina foram o que guiou a gente, né, durante esse processo todo, então foi muito importante. E mandar um beijo para a instituição mãe, que está ali no chat também. Um beijo, mãe! E assim vamos. Vou dar parabéns para todo mundo que está aqui, ouvi o trabalho de vocês, achei sensacional. Se puderem também, ouçam não só o nosso episódio, mas os outros episódios da Estação Ciência. E para quem estiver ouvindo aí, se puder divulgar, compartilhar, e até, se puder também fazer episódios, é sensacional. Esse trabalho que vocês fizeram aqui, sei lá, que espero ver muito mais vezes, esse trabalho de divulgação, né, com uma linguagem acessível. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. Thalita. Primeiro eu quero parabenizar todos vocês. Foi muito legal. Adorei saber como funcionava esses processos de produções de cada podcast. A maioria eu já conhecia, só não conhecia esse da Estação Ciências. Mas muito feliz de poder conhecer todos. Quero também fazer aqui a panfletagem e convidar vocês para ouvir o Saúde em Comunidade, que está em todas as plataformas de podcast, principalmente no Spotify. E também convidar vocês a conhecerem a Web Rádio Porto do Capim, que a gente tem o site e tem o aplicativo, que é Rádio Porto do Capim. Também quero falar que, apesar de momentos de tensão que a gente está vivendo e da vontade de desistir, façam que nem a Dory do Procurando Nemo e continuem a nadar, que eu sei que tudo que a gente está fazendo hoje vai valer a pena e já está valendo a pena. E parabéns e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Agora, Vitor e Milena. Bom, gente, eu também queria agradecer muito esse espaço, né? Esse espaço muito legal de troca, da gente conhecer os projetos, conhecer o que está acontecendo no áudio. Fico muito feliz de poder estar representando o Comunicast aqui. A gente ama muito esse projeto, faz porque a gente realmente gosta muito e, né, reiterando o que a Vitória disse, defendam a universidade. A gente está sempre fazendo o que a gente pode, com muito pouco, e a gente está vendo aí quanta coisa de qualidade que a gente tem dentro da universidade pública. Então, assim, valorizem, valorizem. Mas acho que é isso. Queria parabenizar vocês também, um trabalho muito legal. Muito obrigada pela mostra. Gente, muito obrigado. Quero agradecer primeiro ao UNB pelo convite, tanto o convite para o Comunicast estar aqui, quanto o convite para que eu estivesse participando aqui, mediando junto com o João. E também acho que eu vou fazer num geral assim, e em nome de todo mundo que está aqui, que faz um projeto sensacional, tira leite de pedra, né? Dizer que nós, que estamos aqui nessa live, representamos o projeto. Tem muito mais gente fazendo os podcasts. Tem muito mais gente por trás do Saúde em Comunidade, do Rádio Novela, do Estação Ciência, do Vida em Quarentena. Então vai lá nas redes sociais de cada projeto para também conhecer a galera que está por trás. Aqui no chat, por exemplo, tem a Thalita, a Emily, que também são produtoras do Vida em Quarentena. Então, nós somos os representantes, mas tem uma galera por trás também que participa dos podcasts. Eu quero parabenizar todo mundo e convidar todo mundo a escutar os podcasts. Tem uma playlist dessa sessão no Spotify e no YouTube. O link também está no chat. E eu só quero lembrar, João, última coisa, que se você ainda não assinou a lista de presença, vai lá garantir aquele certificado, entra lá no link, também está no chat, coloca lá o seu nomezinho, e é isso. João, muito obrigado mesmo por estar aqui nessa parceria, e até uma próxima oportunidade. Que isso, Vitor, a gente que agradece, é sempre bom a gente dividir esses espaços. Então, pessoal, vamos aí chegando às nossas conclusões. Eu, enquanto pesquisador e admirador de podcasts, eu fico extremamente feliz e contemplado com todas as produções. Vocês têm um potencial incrível. Quando eu falo vocês, a equipe toda, todos aí que participam desse processo, assim como o Vitor falou.
tá? E, assim, deixar também um obrigado, né, ao UNB que fez esse convite, ao professor Elton, que me convidou para estar aí à frente, né, dessas mediações e desse processo, das escolhas, né, dos podcasts que poderiam fazer parte, né, das sessões. Agradeço Milena que está aí nos bastidores, eu estou vendo você me mandando beijo. Muito obrigado, não só por estar aqui mediando, mas pelos momentos de trocas de mensagem, tá? E também, gente, gostaria de fazer um agradecimento especial à Juliana do Vale, ela que não pôde estar aqui, né, colocando a carinha dela e tudo mais, mas ela tem uma participação muito grande e ela doou muitas horas aí para que essa amostra saísse. Então, deixo aí um agradecimento especial. Agradeço ao pessoal do chat que está aí. São muitas pessoas que a gente acaba esbarrando aí na vida acadêmica e é muito bom ver essa interação acontecendo, tá? E para encerrar, gente, a nossa amostra, lembrando que essa amostra, ela é em homenagem, né? Foi em homenagem ao autor Murray Schafer, que fez popularizou, que colocou as palavras, né, sobre a paisagem sonora. E aí eu queria te deixar uma mensagem, lembrar, né, que ele disse que o mundo é uma grande composição, né? E essa composição, ela tem diversas nuances, ela tem diversas notas, mas que a gente sempre tem que ter em mente que nós somos né, somos os seus compositores. Então, aqui, hoje, né, e nos outros dias e nos demais dias do UNBcast, a gente está compondo paisagens sonoras novas, né, compondo relações novas, a gente está criando um espaço em que a gente possa interagir e que a gente possa, de fato, transformar esse mundo, né? Assim como o podcast de vocês aqui nessa sessão fizeram hoje. Então, eu agradeço demais a participação de todos, a participação do pessoal no chat, e lembrando que não acabou, só a amostra. Hoje foi o último dia da amostra. Hoje nós temos ainda, né? Só um momento. Nós temos ainda um workshop na parte da tarde, tá? E das 19 às 22 horas nós temos o painel UNBcast 3, podcast em jornalismo narrativo e documental, tá? Com a Carol Pires, do podcast Retrato Narrado, e também da revista Piauí, do Spotify Studios e da Rádio Novelo. E temos a Gabriela Viana, do podcast Vozes, Histórias e Reflexões, tá? Com a mediação da mestre Gisele Pimenta, da SECOM, do PPG-Com da UNB, e do professor doutor Elton Bruno Pinheiro, também da UNB. Então fica aí o convite para vocês acompanharem. E lembrando que temos aí programação até sexta-feira. Agradeço demais a participação de todos e até mais.